Olá, minha gente! Oi, meninas! Tudo bom? Olá! Oi! Pessoal que nos escuta, que nos vê, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai tentar fazer um quadro diferente, um quadrinho novo. Nós decidimos fazer uma coisa meio mitos e verdades sobre a psicoterapia. Pensando que na psicoterapia existe tantas informações que muitas delas é meio que distorcida, né? E às vezes isso interfere muito num processo de um paciente, na busca por um psicólogo, né? Na busca por um profissional qualificado e tudo mais. Então a gente pensou aqui em alguns e para a gente tentar discutir hoje, né? Pensando assim, psicólogo tem sempre cara de paisagem. Ele está lá, o cliente está lá falando, o paciente, o analisando está falando, e o psicólogo com aquela cara de planta, né? Nada fala, nada diz, nada pensa, mal respira. Será que é assim, minha gente? Pensando aqui outra coisa, né? Que a gente já escutou muito por aí. Psicólogo, eu vou para desabafar, para conversar. Só não levo uma cerveja porque eu acho que, né, a coisa vai ficar muito pessoal. E se for para falar com um amigo, se for para desabafar, eu vou no bar com um amigo, que aí a cerveja tá liberada, né? Acho que, será que é assim também? Fala, Eli. Será que ainda sai mais barato? Pois é. O dinheiro da sessão gasta em cerveja, né? Pois é. E tem essa, Será né? que ainda sai mais barato? Que as pessoas ainda acham que a psicoterapia é coisa muito cara, que é só para quem tem dinheiro. E aí você vai pensando assim, será que só quem tem dinheiro tem algumas questões para resolver na vida? Não, né, gente? Será? Vamos pensar, vamos discutir sobre isso. Ou o contrário, não é? Pois é, né, gente? Quanto menos dinheiro, às vezes mais questões para resolver, mas enfim, falemos disso. E uma última para ficar assim cravado mesmo, 10 sessões, minha vida vai mudar, serei uma nova pessoa, psicólogo já garantiu isso, 10 sessões e vida nova. Não é? Será que é assim? Só falta ter no post, né? Venha me consultar na psicoterapia, 10 sessões e o seu dinheiro de volta. Alguém já viu isso, gente? Devolva o seu amor próprio. E eu acho que uma coisa também é que o psicólogo que vai resolver, né? É o psicólogo. Exato. Mas é o psicólogo, não é a pessoa que vai recuperar ou que vai resolver as suas questões. É o psicólogo que vai lá e, ó, mágica. Pensa aí, gente. Se é caro, 10 sessões resolve. O paciente vai desabafar tudo. E ainda o psicólogo vai ficar com cara de paisagem. Será que as coisas vão fluir? Será que é assim que flui? Falemos disso, minha gente. Vamos lá, meninas, vamos falar um pouquinho desses mitos que desenvolvem sobre a psicoterapia. Sejam bem-vindos ao nosso novo quadro, minha gente, Mitos e Verdades. Mitos e verdades da psicoterapia e da psicologia. Vamos lá. Boa, vamos lá. Então, para começar, vamos falar das 10 sessões? Não, vamos começar uma anterior, que é: vou no psicólogo só para desabafar e para conversar. E isso eu posso fazer com os meus amigos. Então. E aí, pode? O psicólogo é só um amigo? O psicólogo é só para conversar e desabafar? O que o amigo faz por nós é a mesma coisa que um psicólogo faz por nós? Nessa hora aparece o né? mito. Sim, é um mito. Cada uma as suas verdades. Eu acho que o amigo, ele faz muita coisa assim pela gente. Ele consegue fazer transformações grandes na nossa vida com a gente, consegue criar momentos assim, eu acho que para além do que é possível dizer. Só que é diferente, né? É outra questão, é outra forma de lidar. O psicólogo é um profissional capacitado, que ele vai ouvir, ele vai estar ali para entender como você leva aquela questão, né? E não para dar um conselho, porque o psicólogo, eu penso, né, meninas, me falem se eu estiver errado, que ele está ali isento de qualquer juízo de valor.
na questão do outro. Ele está ali para ajudar o outro a elaborar, né, as questões que vão sendo surgidas, né, e dependendo de como essas questões são, para que ele escute isso de um novo jeito e consiga ressignificar algumas questões, né? Então, eu acho que um amigo, até se for um amigo psicólogo, ele não vai conseguir ter eu acho que essa condição mais profissional, não? Sim, e assim, eu acho que isso que você falou sobre a escuta, né, sobre o ouvir, é algo que eu penso assim, que pra gente, enquanto psicólogas, né, é algo muito caro, e a gente fala muito, eu acho que está muito presente no nosso discurso, né, a escuta diferenciada, a escuta qualificada, né, e eu acho que é importante tentar traduzir um pouquinho o que é que significa, né, é algo que literalmente a gente estuda, né, para tentar conseguir ouvir de uma forma completamente atenta a tudo aquilo que o paciente está trazendo, que o cliente está trazendo, e funcionar como uma espécie de um mediador quase entre o paciente e ele mesmo, sabe? Entre o paciente e o discurso dele, né? Então, está completamente atento a tudo que ele está trazendo, aos detalhes, né? E mostrando isso para o próprio paciente, né? Essa escuta presente, plena, né? E atenta a tudo aquilo que o paciente está trazendo, né? A todos os detalhes e ajudar a costurar todas essas informações que ele traz, né? Eu acho que uma diferença básica entre o amigo e o psicólogo é porque no amigo, inclusive enquanto eu sou a amiga da pessoa, eu não saio de mim para entender a história do outro. Eu posso tentar fazer o máximo que eu puder para ajudar um amigo, no sentido de perceber o que ele está me dizendo e tentar ser empática. Porém, enquanto eu estou como psicóloga, eu não estou como amiga. Eu saio de mim, naquele momento eu deixo de ser uma pessoa interessada em algo e passo a estar interessada e passo a absorver a história do paciente e passo a tentar mostrar para ele o que é que ele está tentando me dizer e o que é que ele está dizendo, de forma que ele consiga ressignificar a própria história e o próprio discurso, né? Então, assim, é sair um pouco de si, é se guardar enquanto sujeito para naquele momento ser uma escuta qualificada para outra pessoa. Eu acho que vocês falaram muito, né? Muita coisa importante. Eu acho que, se eu vou falar aqui, eu vou falar mais do mesmo, mas eu acho que tem uma frase que eu acho que é importante e que vem de encontro com o que a Paula falou no início. É terapêutico uma conversa com um amigo. Claro que é terapêutico, nos faz bem, nos acalma, a gente se sente acolhido. Muitas vezes um amigo traz algumas ideias, inclusive, que nos abrem perspectivas, né? Mas não é terapia, né? Psicoterapia é outra coisa, né? Psicoterapia, a gente não tá ali com o psicólogo num lugar de igual para igual, como a gente está com um amigo, né? É uma relação que se estabelece num contexto diferente e que isso, só por isso, já lhe constrói algo diferente, né? Então, o que um amigo pode fazer por nós é muito valioso, como vocês já falaram, mas é diferente do que o psicólogo pode fazer por nós. E eu acho que o principal da psicoterapia, independente da abordagem, porque nós temos aqui abordagens teóricas bem diferentes, mas independente da abordagem, é poder construir no sujeito autonomia, né? Para que ele possa fazer as escolhas dele de forma muito autônoma, que ele possa ter sim as suas relações com seus amigos, com seus familiares, mas que ele não tenha uma dependência dessas relações, assim como a gente também não quer que ele tenha dependência pelo terapeuta, pelo psicólogo, né? Então, o processo terapêutico, acho que o principal foco dele, independente da abordagem, é esse, promover a autonomia do sujeito, né? Então, acho que é isso. Podemos passar para a próxima? Podemos? Anda. Tá bom. Com 10 sessões está tudo resolvido. O seu dinheiro de volta. Nossa, a promessa, né? Tipo, traga o seu amor próprio em 10 sessões. Ai, e aí, gente, vocês já fizeram isso? 10 sessões?
Eu ia pedir isso para minha terapeuta. Será que ela consegue? Eu acho que eu vou propor para ela. Tô com pressa aqui, né, Paula? 10 sessões, estou aí com a vida um pouco perturbada, né? Então, resolve aí em 10 sessões. Eu acho que é difícil, né, gente? Fala aí vocês, eu estou falando tanto hoje, estou tão falando. Eu acho assim, a única coisa que eu consigo pensar é como é que eu vou... o sujeito é único, né? Cada pessoa que chega no nosso consultório é única. Então, nunca que a gente vai poder pré-definir quantas sessões a gente vai precisar, aquele paciente vai precisar para dar conta de uma questão dele que eu nem conheço ainda, que eu nem conheço aquela pessoa, né? Então, nós somos seres únicos, individuais. Não existe uma resposta pronta, um número pronto de sessões para se resolver um problema, né? Sim. Né? É a história de que nós somos muito mais complexos do que um bolo. A receita de bolo você segue bem direitinho e olhe que nem seguindo a receita, porque se for eu e uma amiga minha que eu tenho que cozinha muito bem, se for eu fazendo um bolo e ela fazendo o bolo, olhe, vão dar bolos extremamente diferentes. Então, assim, não vai ser a mesma coisa. Se nem com bolo é exatamente assim, por que é que conosco seria? Por que é que com pessoas seria? O que eu Pois penso né, gente? Desculpa, quer falar, Paula? Imagina, não, fala. O que eu penso das 10 sessões, e a gente vê muitos colegas, inclusive, bons profissionais, que acabam trabalhando com esse formato de atendimento, né? E muitas vezes também a gente sabe que tem alguns contextos que exigem esse tipo de abordagem de 10 sessões, por exemplo, um contexto de saúde pública, onde a demanda de atendimento é gigante e o número de profissionais disponíveis é muito pequeno, né? Então, às vezes, precisa ter essa limitação de sessões para poder ter um mínimo de atingir um número de pessoas um pouco maior. Agora, a gente sabe que na experiência clínica, a gente sabe que o que 10 sessões faz por alguém, né? Eu acho que tem um efeito de acalmar o sujeito, acho que tem, né? Tem um efeito da pessoa se sentir ali minimamente acolhida, dependendo da forma como a relação com o psicólogo se estabelece, tem também, né? Então, tem um conforto que talvez 8, 10, 1 mês, 2 meses, 3 meses de terapia já provocam no sujeito? Tem, né? Tem um conforto, você tem um espaço que é seu, um espaço onde você não está sendo julgado nem condenado, um espaço de fala, que você pode falar de coisas que talvez você não tenha falado para ninguém, né? E a gente sabe o quanto a fala tem um efeito de pôr para fora, de organizar as ideias, de acalmar mesmo, né? A gente sabe que é catártico, né? Como a gente já vivenciou, inclusive, cada uma de nós. Agora, 10 sessões pode provocar uma transformação no sujeito? Não, a gente sabe que não, né? A terapia é um processo psicoterapêutico e não é à toa que tem esse nome, porque ela leva mais tempo mesmo, né? Porque você vai ali poder, primeiro, tomar consciência de coisas que você faz, de escolhas que você faz, vai poder construir novas possibilidades de escolhas, vai poder se experimentar nessas novas possibilidades de escolhas, porque nem sempre são fáceis, né? Vai poder ter um ambiente seguro para você poder falar sobre essas dificuldades de mudar, de fazer novas escolhas. Então, isso tudo, com certeza, se você está buscando uma transformação, com certeza leva mais tempo, não são em 10 sessões. 10 sessões você consegue ali acalmar um pouquinho, né? E eu acho, só complementando isso que você falou, né, é importante, claro, mencionar que em determinados contextos, por exemplo, no contexto hospitalar, né, de adoecimento, onde a pessoa precisa dar conta daquele adoecimento em si e ela só vai estar ali naquele lugar por 5 dias, e enfim, ok, aquele tipo de trabalho, aquele tipo de ambiente, de demanda, aquele sujeito naquele contexto faz sentido, né? Mas é para aquele contexto, para aquela situação, como você falou, não é para transformar a vida da pessoa, é para dar conta de uma situação
pontual, de um contexto de crise, né? Para dar conta É a de um contexto de crise. diferenciação entre aconselhamento psicológico e um processo psicoterapêutico. Sim, No exatamente. processo psicoterapêutico, isso vai demorar e o Exato. foco vai ser várias demandas do sujeito. Vai ser o sujeito em si, para se Exato. organizar. E no Exato. foco do aconselhamento psicológico, é um contexto de crise. Então, a pessoa está em crise por um determinado fator na vida dela. Seja no hospital, ou seja porque a pessoa procurou porque acabou de sofrer alguma coisa. E aí o foco vai ser naquela demanda específica. Aí é um aconselhamento psicológico. É diferente de um processo psicoterápico. Sim. Sim. E tem uma coisa que é mesmo, a gente sabe, né, que nesses ambientes onde existe uma restrição maior de disponibilidade mesmo de atendimento, a gente sabe que um determinado sintoma, ele nunca é causado, não tem uma causa única, né? Quando a gente está falando de comportamento, quando a gente está falando de ser humano, são muitas variáveis que no contexto de vida familiar, acadêmico, profissional, são tantas coisas que acontecem ali para desencadear um determinado sintoma, que tudo isso precisa ser muito bem investigado num trabalho psicoterapêutico, né? E que isso requer tempo, né? Não é algo rápido nem simples, né? É complexo, né? O ser humano é complexo, então a gente tem que respeitar essa complexidade também, né? Vamos para a próxima? Vamos. Bora. Então, bora. Psicoterapia é só para quem tem muito dinheiro. E aí? Eu acho que já foi assim. Sim. Já foi. E E estamos às tentando vezes mudar ainda isso. exato. E às vezes em alguns contextos ainda é. Sim. Mas não sei, eu acho que a psicoterapia, o cuidado com a saúde mental, até a gente falou, né, no nosso outro episódio de saúde mental, eu acho que esse campo, falar de saúde mental e falar de saúde mental é falar de psicoterapia, eu acho que ganhou um pouco mais, né, o acesso, o conhecimento das pessoas. E com isso eu acho que ficou uma coisa um pouco mais acessível. Não eu acho que vinha muito de um contexto muito histórico da psicanálise, né? A psicanálise era um tipo de cuidado, atendimento, de abordagem que era muito caro, poucas pessoas eram profissionais Fazia da parte da área, elite da né? sociedade, não é? Só a Exato. elite que poderia fazer um tratamento como esse. Com certeza. E eu vi, né, e a gente foi vendo que com o passar do tempo, não dava para ficar, né, num lugar muito específico, Restrito, né? né, restrito, porque pessoas habitam o mundo, né, então o mundo precisa ter acesso. E aí eu acho que isso foi ganhando um campo maior, né, e aí tem psicoterapia em clínicas excelentes, em faculdades, terapeutas que atendem com um preço simbólico, poucas pessoas, né? Porque eu acho que também não dá, porque é o trabalho das pessoas. Eu acho que vem sendo um lugar em que é possível, sim, ter o atendimento, fazer a sessão e cuidar, até como vocês falaram, né? Nos hospitais, na saúde, né? O SUS também disponibiliza, né, atendimento. Claro, no contexto possível, mas eu acho que hoje em dia deixou de ser só para muitos ricos, pessoas que têm muito dinheiro. É claro que, né, se você tem dinheiro, você tem um acesso maior, né? Penso eu. Eu acho que eu consigo pensar sobre isso atualmente, definindo psicoterapia como investimento. Seja do psicoterapeuta, que ele vai investir o tempo dele e a formação dele para entender um pouco do sujeito e para cuidar da saúde mental daquele sujeito, como do próprio analisando, né, como da pessoa que procura a psicoterapia, que ela vai investir tempo, ela vai investir emoção, ela vai investir ela mesma e ela vai investir um valor simbólico, porque não dá para a gente traduzir em dinheiro quanto é exatamente a emoção daquela pessoa.
Então, ela vai reverter aquilo em um valor simbólico para o terapeuta. Eu acho que também a gente não pode diminuir muito o valor. Ah, é um valor simbólico, então a gente vai pagar, né? Bem pouco. Acho que a gente também não pode fazer isso, porque também é uma desvalorização do trabalho e da formação de um profissional de saúde mental. Por outro lado, perguntar o valor e perguntar se pode baixar o preço e combinar um valor também não é, por si só, desvalorizar a profissão de alguém, porque vai depender, o investimento de cada um vai ser diferente, e vai ser diferente, inclusive, com a condição socioeconômica de cada um, sabe? Então, não é porque eu estou pagando, pronto, eu vou dizer que um valor 15 euros e a outra está pagando 35 euros, que a que está pagando 35 euros, ela está se engajando mais. Não, porque vai depender do que vale 35 euros para aquela pessoa e do que ela está investindo no processo psicoterapêutico dela. Como é que está pagando 15? Ela está dizendo, meu Deus, eu tô me esforçando e eu preciso disso, sabe? Eu preciso me dedicar à minha própria saúde mental. Então, assim, isso é diferente. Então, o que eu acho que é importante é a gente ter noção de que, não desvalorizar o profissional de saúde mental, e dois, terapia é investimento. Terapia não é só o terapeuta que vai fazer todo o trabalho. Então, quando a gente diz, por exemplo, as 10 sessões, voltando lá, não é só o terapeuta que vai fazer tudo aquilo. O quanto você vai investir nessas 10 sessões, sabe? Então, eu acho que quando a gente fala em dinheiro, a gente tem que falar de valores socioeconômicos e a gente também tem que falar de investimento. Sim. Eu estava pensando aqui, né? Acho que existem no Brasil isso eu acho que é ainda mais facilitado, né? Porque todas as universidades que têm o curso de psicologia têm uma clínica escola, né? Partimos daí. Depois a gente tem muitas escolas de pós-graduação. Então essas escolas também, a grande maioria, tem uma clínica escola. Como vocês falaram no início da psicanálise, né, a sociedade de psicanálise, hoje em dia o ensino da psicanálise ele também já está muito ampliado. Então tem muitas escolas com novas propostas de ensino da psicanálise, então não fica mais tão restrito a um único tipo de escola. E assim com as outras abordagens teóricas também, né? Então existem muitas possibilidades para aqueles que não têm condições efetivamente de sustentar financeiramente um processo terapêutico. Além disso, a gente tem cada vez mais os planos de saúde também a se abrindo para essa necessidade, né, da população. E isso é uma mais-valia também que eu acho que nos últimos anos vem acontecendo. E também tem a questão do atendimento particular, né? E aí, como a Elaine falou, é algo que quando você constrói uma relação ali com aquele profissional, essa relação tem que permitir a discussão sobre isso também, né? O valor da sessão, o quanto eu posso, o quanto o outro pode, né? Porque os dois têm que estar abertos ali a discutir esse valor e que seja um valor construído em conjunto e possível para os dois, né? Mas tem que ter essa conversa. Essa conversa é uma conversa importante, né? Principalmente pensando que não vão existir não vai existir o pack de 10 sessões, Exatamente. Né? Que é algo a longo prazo, a médio e longo Exatamente. prazo, então algo que possa ser sustentado, né? Exato. E era nesse ponto que eu ia chegar, Gabi, porque a gente tem que pensar em algo que é de médio e longo prazo, né? Não é algo pontual, é algo que a pessoa vai ter que ter um período ali da vida dela, 1 ano, 2 anos, 3 anos, onde ela vai poder sustentar também financeiramente esse processo. Então, poder conversar sobre isso com o profissional é super importante. Tem muitos profissionais abertos. No CRP de São Paulo mesmo, a gente tem uma margem estabelecida pelo CRP de valor de sessão. O que significa essa margem? É justamente essa possibilidade de negociação, de discussão do valor com o cliente, com o paciente, né? Então, essa troca com o profissional acho que é super importante e que dá margem para você poder fazer o seu processo, mesmo que você não consiga, eventualmente, pagar o valor cheio da sessão, né? Também tem outras possibilidades de reembolso do plano de saúde, né? Então, assim, emite um recibo, faz um reembolso. Então, tem muitas possibilidades aí. Eu acho que o recurso financeiro, ele não pode ser um impeditivo de você querer fazer um processo psicoterapêutico. Tem muitas possibilidades hoje em dia.
Vamos para a última de hoje. A última de hoje. Psicólogo só faz cara de paisagem, ele não expressa nada. Como a Paula falou, ele tá ali feito uma planta. E aí? Achei ótimo que a Paula falou que quase nem respira, né? Eu acho que isso diz tudo, né? Porque não é bem assim, né? Até uma planta respira. Exato. Pois é. Até uma planta embeleza a nossa casa, né? Tem alguma função, né? E aí? E eu acho que, assim, né? Nós não deixamos de ser seres humanos enquanto nós estamos em atendimento, né? Nessa função. Como a Elaine falou, claro que sim, nós mergulhamos ali naquele lugar, naquele paciente, naquele cliente, na vida daquela pessoa e não deixamos que as nossas ideias, os nossos valores interfiram nessa relação, né? E naquele processo. Mas isso não significa que nós deixamos de ser seres humanos e que nós e é justamente por isso, né, que nós vamos empatizar com aquela pessoa, com aquela história, com aquele sofrimento, né? Existe uma pessoa que está ali, que está em sofrimento estar ali enquanto ser humano e empatizar com esse sofrimento é natural, né? Será que talvez pensar assim, cara de paisagem, não é não ter, né? Eu acho que não é não estar ali presente, não ter esse engajamento na história do outro. É colocar em segundo plano o que eu sinto, a minha pessoalidade, né? E talvez me focar no que é do paciente. Se for pensando nisso, sim, a gente vai ter que fazer uma carinha de paisagem com relação a tudo que eu sinto, que eu penso enquanto sujeito, Paula, e não enquanto psicóloga. Será que às vezes isso não é uma confusão também das pessoas? Talvez. Porque de fato não é para trazer. Desculpa, Elaine, desculpa, interromper. Acho que é isso. É porque, na verdade, eu acho que as pessoas podem confundir, porque naquele momento, quando a gente faz o que as pessoas podem chamar de cara de paisagem, é também no sentido de não julgar. Eu estou ali enquanto uma audiência não punitiva. Eu estou ali para compreender uma verdade daquele sujeito. Então, eu não posso em nenhum momento expressar uma emoção minha ou expressar fazer uma determinada expressão que ele possa entender como um julgamento. Então, isso seria completamente errado, na falta de uma palavra melhor, num processo terapêutico, que é o psicólogo expressar emoções de julgamento, inclusive para a história de um sujeito. Isso não caberia. Mas o nosso rosto também ele pode ter expressões de empatia mesmo, de que compreende aquele sofrimento, de que compreende o que a pessoa está falando. E às vezes não só isso, eu pensei também agora de rir também, sei lá, de a pessoa trazer uma situação que é nitidamente engraçado, uma piada e rir junto com o paciente, né? E faz parte desse processo. Ou né? eventualmente chorar. Exato. Sim. Se emocionar também com o que está sendo dito. E eu acho que a Elaine falou a questão do julgamento, né? Eu acho que passa um pouco por aí. E não é frieza. Eu acho que o nosso semblante, ele não é um semblante de frieza, mas eu acho que principalmente isso, de não estamos aqui para julgar. A verdade que o que você está dizendo é algo que é importante para você, seja o que for. Né? E um tom de respeito a isso que está sendo dito também, a história de um sujeito que está podendo contar algo que muitas vezes não é fácil, né? Então eu acho que é muito nesse sentido, assim, de não julgar mesmo, de não expressar julgamento a respeito do que está sendo dito. Mas nós somos seres humanos, né? Por mais que a gente estude, que a gente tenha aí se preparado muitos anos para ter um distanciamento e esse distanciamento poder ajudar quem está diante de nós, nós somos seres humanos e a gente é que nem aquela pergunta que eu sempre faço, mas dentista não tem dor de dente? Claro que tem, né? Médico não tem dor de barriga? Claro que tem. Psicólogo também tem suas questões, né? Por isso que a gente também vai para terapia,
né? Por isso que faz Exatamente. parte não só da nossa formação como profissional, mas no nosso desenvolvimento, a gente também passar por um processo psicoterapêutico, né? Enquanto isso é importante para nós. Minha gente, mais alguma coisa por hoje? Acho que é só. E aí, gente? Adorei nosso quadro novo. Mitos e verdades. Queremos sugestões, né? Para quem está nos verdade. ouvindo. Digam aí, né? De quem está nos ouvindo, nos assistindo. Deixem comentários, mandem mensagem com mitos, dúvidas que vocês tenham sobre o processo psicoterapêutico, sobre a psicologia, para a gente ir trazendo nos próximos vídeos. Exatamente, a Gabi falou tudo. A gente quer, quem tiver aí mais alguma questão sobre o trabalho de um psicólogo, sobre o processo terapêutico, ou mesmo sugestões para novos episódios nossos, né? São super bem-vindas, podem mandar por e-mail, por mensagem no Instagram, por mensagem no YouTube, e a gente está super aberto. E é isso, gente. Por hoje, vamos ficar por aqui e a gente volta semana que vem. Exatamente. Beijo, gente. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.